tarde, queridos. Olha para aí, nem apaguei o quadro. Meu Deus do céu, aula da manhã ainda. Estou apagando agora. Apaguei. E aí, descansaram um pouquinho? Vamos lá para a nossa aula de matemática da tarde. Vamos entrar agora um pouquinho em geometria. No bimestre anterior, nós já trabalhamos com geometria, não sei se vocês lembram. Nós trabalhamos com entes geométricos, ponto, reta, plano, né? Alfabeto grego, muito bem. Agora vamos estudar ângulo mais profundo. Ângulos. Abra aí, ângulos, é o capítulo 2, a partir da página 23. O que vem esse ângulo, gente? Ângulo é a abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. É o que, tio? É o que, James? Repetindo. Ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. Por exemplo, aqui é a origem. Lembram que nós falamos na unidade anterior, no bimestre anterior, de reta, semirreta, segmento de reta. A reta ela é infinita, ilimitada nos dois caminhos, não foi? Não tem começo, nem tem fim. A semirreta é uma porção limitada, é uma parte da reta. É uma parte da reta, né? Pronto, então aqui, ó, a semirreta ela começa e não termina. Aqui, ó. Começou, mas não terminou. A essa abertura aqui, ó, nós chamamos de ângulo, tá? Então aqui é a origem, esse pontinho aqui. Aí tem uma, duas semirretas. A abertura, a medida da abertura entre duas semirretas é chamada de ângulo. Então, se quiser até anotar no caderninho, anota aí para não esquecer. Porque o livro traz uma outra mensagem, uma outra linguagem, que é a mesma, tá? É a mesma. Mas para ficar com mais informações e mais simples, anota aí. Ângulo é a medida da abertura de duas semirretas. É a medida da abertura entre duas semirretas. Tá bom? É isso aí. Aí, vê só. Nós podemos achar ângulo aonde? No nosso dia a dia. Aqui o ângulo aqui, ó. Uma semirreta, outra semirreta. Olha o ângulo aqui, ó. Isso aqui é um ângulo, tá? Aqui é um ângulo. O torso foi, mas é um ângulo, tá? Aqui, ó. O meu músculo, ó, cara forte, tá vendo? Aqui, ó. Essa curvinha aqui, ó, eu considero de ângulo, tá? Então, ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas. Se eu tiver aqui, ó, um pontinho aqui, fizer uma reta para lá, outra para cá, ângulo, o ângulo tá aqui, ó. Aqui tá um pontinho, tá a origem. Uma semirreta para a esquerda, uma semirreta para a direita, formou um ângulo. Então, toda vez que tiver duas semirretas, dois pedaços de reta, saindo do mesmo local, que chama-se origem, com sentidos diferentes, um para a esquerda, outro para a direita, um para cima, outro para baixo, um para a diagonal esquerda, outro diagonal direita, não deixa de ser ângulo, tá bom? Isso chama-se ângulo. E no nosso dia a dia, já sabe, né? Aqui, por exemplo, é um ângulo. Aqui é um ângulo, tá? Isso aqui, ó, é um ângulo. Agora, claro, aqui tá curvo, né? Aqui tá curvo. Eu digo reta, tá? Só considera-se ângulo a união de duas semirretas, a abertura, né, de duas semirretas que partem da mesma origem. Vocês sabem qual instrumento que a gente mede uma régua? Eita, falei a resposta. Vocês sabem, desculpem, um instrumento que a gente usa para medir uma reta. Exato. Fala todo mundo agora. Régua. Eu ouvi. Tá vendo? Eu falei a resposta já. Régua, não é isso? A régua mede a reta, né? Para medir a gente, o que a gente usa? É o seguinte.
é para medir uma casa, um terreno, uma trena, né? Bota assim, aí mede, né? Vou até mostrar a vocês, rapidinho, fica aí, vou mostrar a vocês o que é uma trena, ou algo parecido. Cheguei. Isso aqui, ó, uma fita métrica usada, depende da situação, pelas costureiras, pelo pedreiro, pelo engenheiro, não é? Por nós mesmos, para nos medir. Falei, minha filha, mas já amarrar para aparecer aqui para medir ela. Ela tá por aí. Maria Isabel. Tá não. Eu chamava ela. Mas vamos lá. Medir, ó. Eu tenho 1,80 m. Eu tenho 1,73 m, tá? 1,73 m. Mas vamos dizer que tem 80, vai ficar mais alto, né? Enfim, né? Aqui, ó. Mede comprimento. Mas existe um instrumento que mede o ângulo. Quem sabe? O instrumento que mede o ângulo é o transferidor. Anota aí. O instrumento utilizado para medir ângulos é o transferidor. O compasso não. Eu falei compasso. Compasso não. O compasso é aquele instrumento que constrói circunferência. Que o ano passado, quem é da casa já estudou conosco. Lembra? Fazer aquelas circunferências. Pronto. Então, o compasso é utilizado para fazer circunferência. O transferidor, utilizado para medir ângulo. O transferidor, não sei se vocês já viram. O meu não está aqui, tá? Mas é aquele instrumento que a gente chama de forma incorreta uma régua redonda, tá? Aquela régua redonda. Lembram? Só mostrar a vocês, para tirar dúvida. Isso aqui, ó, é o compasso. Olha que eu tenho o compasso. Tá vendo? O compasso está aqui. Deixa eu ver se eu abro. Aqui. Se eu não quebrei, tá aqui. Pronto, aqui é o compasso, ó. Esse aqui nós utilizamos para fazer circunferência, né? Bota a mãozinha aqui e gira. Lembra que eu mostrei até a mãozinha semana passada, quem é da casa? Gira. Não gira o corpo, não gira a mão, não gira o braço. Gira o dedinho assim, ó. Tá bom? Aqui faz qualquer circunferência. Nós temos aquela régua redonda que eu pensei que não tivesse, mas está aqui sim. Está aqui, ó. Então nós temos esta régua redonda, que na verdade não é régua redonda. Não existe régua redonda. Aqui é um transferidor que existe desse modelo e desse modelo aqui, ó. Tá vendo? Quem tem auxiliar é folha, não? Então, nós temos ó, o transferidor, instrumento utilizado para medir ângulos. Deixa eu ver outros materiais que tem por aqui, tá? Muito bem. Vê só. Eu tenho, é conhecido como transferidor lua cheia, porque é todo redondo. E tem esse aqui que é de meia lua. Meia lua. Por que que a gente chama de régua redonda? Porque a régua não é assim. A régua é assim. E ela é graduada, né? Em milímetros. Milímetros, centímetros. Não é isso? Tá aqui. Aí a gente se ilude pensando que isso aqui em cima é milímetro e centímetro. É não, menino. Isso aqui é grau. Grau? Grau não é grau de temperatura não, tá? É grau à medida que a gente calcula o ângulo. Que a gente mede o ângulo. Tá certo? É um pouquinho diferente. Grau de temperatura para grau de medida de matemática, medida de ângulo, tá bom? Então, vê só. Resumindo, régua, essa régua aqui é o instrumento que faz o quê? Mede reta. Muito bem. Nós temos aqui o transferidor, que pode ser desse tipo aqui, né? Meia lua, né? Se fizer assim, dá um inteiro. Ou pode ser esse que já é inteiro, tá bom? Ambos têm a mesma finalidade, pouquíssima diferença, tá? Aqui
Depois eu vou ver que é de 360 graus, completo, e esse é de 180 graus, tá? Nós temos o esquadro, ou o compasso, né? O compasso, que serve para construir circunferência. E ainda temos, se vocês conhecem, essas réguas aqui triangulares, que não existe também régua triangular, não é verdade? É o quê? Quem sabe o nome disso? Quem sabe o nome disso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Transferidor. Aqui sim serve para construir retas paralelas, perpendiculares, tá bom? Aqui é um par de transferidor, é isso? Presta atenção, já falei a vocês. Então, meio macaco bem saguinho hoje, presta atenção. Aqui é o que? Transferidor é esquadro. Esquadro, par de esquadro, par de esquadro, par de esquadro. Tá bom? Esquadro, 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 esquadro. É par, é par, é par, é par, é par. Par de esquadro. Por que par? São dois. Só um não serve, tá? Para fazer as construções tem que ter os dois. E é um assim, ó, de 60 graus, depois eu digo por quê. E outro assim, ó, tá, de 90 graus. Então, par de esquadro. Que é isso aqui? Compasso. Que é isso aqui? Transferidor. Transferidor. Isso aqui é o mais conhecido, régua. Então, régua, sexto ano. Sexto ano, régua. Você já conhece já. Transferidor da lua cheia, todo redondinho, com 360 graus, que serve para medir ângulos. Transferidor, meia lua, que também serve para medir ângulos. Não precisa dos dois, tá? Só um resolve. Compasso, que serve para fazer circunferências. E o par de esquadros, que serve para construir retas, sobretudo retas paralelas. Esses são alguns instrumentos da matemática, quem trabalha com a geometria. Inclusive, tem até aqui no livro da gente, na página 24, tá aqui, ó, desenhado, tá vendo? O transferidor completo de 360 graus. Muito bem. Então vamos lá, queridos. Na página 24, utilizei a energia originada pela força do... É o texto anterior, né? Vamos preencher. Vento, bota aí, vento. Que se chama energia, quem sabe... Agora já é ciência com geografia. Quem sabe qual é o nome da energia movida pelo vento? Eita! E agora? Cadê tia Bel? Quem é geografia? Tem o Fábio Couto, parece, né? Cadê tio Fábio Couto? Nas antigas, ano passado, eu acho, era tia Ni. Cadê? Como se chama a energia movida pelo vento? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual é? Eólica. Ei! Muito bem. Energia eólica. É a energia movida pelo vento. Certo? Então, primeiro espaçozinho vento, segundo energia eólica. Ela foi transmitida, ela foi transformada em energia. Qual é a energia dos fios da casa da gente? É elétrica. Muito bem. Então esse espaçozinho aí, ó, é vento, energia eólica, energia elétrica. Tá bom? Primeira questão. Nas pás do gerador foram colocados canudinhos coloridos para identificar a posição de cada uma delas, determinando 3 segmentos de retas de mesma origem. Observe a figura ao lado e responda as seguintes questões. Ó, tem um centro, até as hélices, né? Hélice, chama pá, mas também chama-se hélice. Então tem 3 hélices aí, 3 pás. Qual é a ideia que nos passa o esquema formado pelos canudinhos? O que vocês acham? Qual a ideia que nos passa o esquema formado pelos canudinhos? Ideia de como está um ponto só. Como está um ponto só? Como está um ponto só? Com 3. Então parece o quê? Ângulo. Não é isso? Então, ideia de
ângulos. Nota aí, ideia de ângulo. Assim, é perceptível, né? Porque tem um centro e tem as pás. Então, vou botar ângulo, tá? Ideia de ângulo. B. Observando os ângulos formados pelos canudinhos, qual deles possui abertura maior? E qual deles tem a menor abertura? Qual é? Nenhuma. Todos têm a mesma abertura. Os três partem da mesma origem, têm a mesma dimensão, o mesmo tamanho. Então, são todos iguais. Certo? Então, vamos lá. Segunda questão. Antes disso é o seguinte. Comparar ângulos significa comparar as medidas de suas aberturas. Ó. Eu não posso dizer, gente, que isso aqui, ó, esse ângulo, por exemplo, é maior ou menor que esse. Não. Eu vou pegar o transferidor e vou medir a abertura. Não é o lado, não é o tamanho do lado, o tamanho da semi-reta. É o tamanho da abertura que vai ser o tamanho a medida do ângulo, tá bom? Então, pode ser uma hélice grande, outra pequena, outra média, mas parte da mesma origem com a mesma abertura, certo? Depois, a medida da abertura de um ângulo é a medida da região interna entre seus lados. A unidade de medida utilizada é o grau. Grau. Tá? Como eu falei a vocês, o grau, que não é de temperatura, é a medida que confere o ângulo. Tá? Então, por exemplo, nós temos o quê? Nós temos metros, centímetros. O ângulo vai ter grau. Certo? Segunda questão. Agora observe novamente a figura da atividade anterior e responda aos itens a seguir. Letra A. Quando o canudinho amarelo descreve uma volta completa, que ângulo ele percorreu? Ó, ele está aqui, ó. Aí faz total. Quando ele faz total, é igual ao transferidor. Aqui, ó. Lembra que eu falei a vocês qual é a medida desse transferidor? 360 graus, todo completo, tá? É igual a essa. Quando ela dá uma volta, ó, ela deu 360 graus. A gente dá uma voltinha, ó, deu 360 graus. Meia volta, 180, tá bom? Você percebeu? Um objeto que descreve uma volta inteira percorre um ângulo de 360 graus. Quando a circunferência é dividida em 360 partes de mesma medida, cada uma dessas partes é denominada grau, 1 grau. O ângulo de 360 graus é chamado ângulo de uma volta. Então, ó, no transferidor, cada tracinho desse é um grau. Na régua, cada tracinho é 1 milímetro. Não é isso? Que os maiores são centímetros. Aqui também, cada tracinho desse é 1 grau. Aí, ó, tem 10 tracinhos, 10 graus. Cadê? 10 tracinhos, 10 graus. Aqui. 10 tracinhos, 10 graus. Mais 10 tracinhos, mais 10 graus, 20 graus. E aí, sucessivamente. Certo, queridos? Deixo para casa a página 25, letra B, C e a terceira questão. Toda a página 25, que é bem pouquinho, não é isso? Gente, eu sinto muito dizer, mas acabou nossa aula. Já. É assim, o que é bom dura pouco. Mas voltamos na próxima quinta-feira, tá bom? Obrigado a todos pela presença e participação na nossa aula de hoje, cheio de coração. E até nos vemos em breve. Qualquer dúvida, já sabe, né? Coordenação, direção. Valeu, gente. Cheio de coração. Deus abençoe.